Bom, boa noite a todas e a todos. Para quem não me conhece, eu sou Tadeu de Souza, eu respondo pela coordenação da Fundação Nacional de Artes na região Sul e Sudeste. Quero aproveitar aqui para dar boas-vindas a todos e a todas e parabenizar o Gil, que me chamou para esse desafio. Rimou, né, Gil? E esse é o primeiro de uma série de rodas de conversas que nós vamos promover aqui até o final do ano. Já conversei com o Gil, oxalá essas rodas elas ultrapassem as barreiras aqui da Nótima e cheguem em outras regiões do estado de São Paulo, e a gente pensa também em levar para outras regiões desse país, né? E nada mais oportuno do que a primeira roda ser o tema cultura e educação. E é um tema que a gente sonha, né? A gente deslumbra, desde que eu milito na cultura, que eu sonho, até porque eu venho de um método de ensino que a cultura ela transitava firmemente, comungava firmemente com a educação. A cultura e a educação caminhavam juntas. E eu não acredito em processo de civilização sem que, pelo menos, a educação esteja com a cultura. A gente sonha, claro, que com outros segmentos da sociedade, porque a cultura, ela para um povo ser desenvolvido de fato, ela tem que transitar em todos os segmentos da nossa sociedade. Mas, no nosso caso, pelo menos a cultura já seria um passo à frente, né? E esse é o nosso sonho, né? E eu acho que, oxalá, esse país se levante com um grande movimento para que isso aconteça de fato, porque um país que quer ser desenvolvido de fato, se não tiver a cultura transitando dentro do processo de transformação, ele não é um país desenvolvido de fato. Então, Gil, bacana, eu fico muito feliz do Gil estar aqui à frente da representação do Ministério da Cultura, porque o Gil, a gente tem uma relação muito antiga. Quando ele me disse que o Juca teve a feliz ideia de convidá-lo para ficar à frente da representação, eu falei, poxa vida, que bacana, né? Que bacana. E assim, a gente está delirando e está sonhando toda hora. E né, é muito bacana ver, mesmo com chuva, essa quantidade de pessoas para esse primeiro ciclo de rodas de conversas. Obrigado pela presença de todas e de todos. Obrigado, Tadeu. O nome é Encontros da Cultura justamente porque a ideia é que a gente se encontre. Não que a gente se encontre em torno de um tema, mas que a gente se encontre para se ver, para olhar nos olhos, para trocar informação, para pensar e promover a articulação, para que, né, com muito carinho esse trabalho que está rolando aqui nesse complexo da Funarte, que tem a Funarte, tem a representação do Ministério, Fundação Palmares, Biblioteca Nacional, a possibilidade que a gente tem aqui de romper as ações de acordo com as caixinhas institucionais, né? Então, a ideia é que a gente se encontre sim, que a gente se encontre na porta, que a gente se encontre na cadeira, que a gente se encontre na saída e que esse espaço possa contribuir para a promoção de encontros vivos que gerem, enfim, frutos, demandas, críticas, movimentos, novas políticas públicas e assim sucessivamente. Tadeu já falou da importância, né, Ruana, da gente começar com arte e educação, né? Se tem uma coisa na nossa sociedade que uma pequena elite conseguiu fazer de uma forma muito certeira, de acordo com seu papel de dominação, foi reservar uma parte filé mignon do conhecimento. E o filé mignon, ele não é filé mignon do conhecimento se não tiver a arte. Então, todas as experiências que, de alguma forma, relacionam educação e arte, educação e cultura, seja na favela Monte Azul, da onde a gente se conhece lá do trabalho da Monte Azul, seja nos céus de São Paulo, nas organizações culturais, nos grupos, né, de teatro, de dança, de música, da cultura popular, que fazem essa relação direta da arte e da educação, que acho que a gente tem uma possibilidade de romper um pouco essa estrutura social tão congelada que a gente participa, né, tão rígida já. Né? Então, acho que essa é a satisfação. Mês que vem a gente vai fazer um de arte e juventude,
Em março, a ideia é fazer um de arte e feminismo. Tadeu está organizando, a gente quer trazer o Jean Williams para junho também, fazer um de arte e diversidade. Enfim, a ideia é que mensalmente, toda a última quarta-feira do mês, a gente faça esse encontro. Então, a gente espera vê-los aqui, mas espera vê-los também em fevereiro, em março, em abril, convidar os amigos, convidar as pessoas que estão com a mente também muito restrita e fechada, para ver se chegando aqui não ajuda a abrir um pouco, né? Mas acho que essa é a nossa ideia geral de promover encontros de fortalecimento da área da cultura, num sentido reflexivo, filosófico, etc. e tal. E as incidências práticas vão acontecer de formas naturais. Então, nós vamos, Juana, estamos registrando todo o encontro, depois nós vamos mandar para vocês, divulgar para a sociedade, por meio dos portais da Funarte e do MINC, o conteúdo discutido aqui hoje. A ideia é que isso, depois a gente pode fazer um encontro prático com a secretária para discutir o desenvolvimento das políticas, mas a gente achou que era importante trazer algumas pessoas, né? A ideia é que mensalmente a gente traga algumas pessoas que apresentem algumas reflexões, mas não estamos fazendo uma aula pública, nós estamos fazendo um encontro. Então, o microfone ele é bastante livre, ele não está restrito a perguntas, ele está aberto para reflexões, para comentários, para críticas, que às vezes se contrapõem, que às vezes somam. E a ideia é que o conjunto desse nosso encontro, que o caldo desse encontro, ele possa ser aproveitado dentro do nosso pequeno passo de formiga para o desenvolvimento da nossa história, né? Que é isso que a gente trabalha todo dia para fazer. Então, para começar essa história, eu queria convidar aqui para a gente compor esse encontro. Não, eu só queria, desculpa, dizer que é tão importante e a grandeza desse primeiro encontro que hoje a gente conta com Mário de Andrade aqui. Salve Pascoal da Conceição. Bem-vindo, Mário, Pascoal. Eu queria convidar para a gente compor essa mesa aqui, e na sequência a secretária vai falar um pouquinho com a gente também. Queria convidar o Celso Rabetti, que é artista visual, historiador, gestor cultural, tem uma longa experiência em trabalhos de mediação em arte, de arte e educação, de educativo em arte. E o Celso está puxando um processo muito importante aqui, que ele ajudou a gente a abrir uma sala de convivência, de encontro com biblioteca, e ajudou a desenvolver um projeto de ateliê. Então, a gente já tem 5 artistas aqui participando de uma residência, promovendo uma série de traquitanas aqui. A ideia é promover um processo de aproximação com a comunidade, com as escolas do território, mas também com as cidades mais distantes, com as partes do município, com a periferia, enfim. Oi? Tem um rolê rolando aí fora, mudando um pouco a casa. Celso, bem-vindo. Queria convidar também a Val Lima. A Val é uma grande pessoa humana. Ela coordena na Secretaria Municipal de Cultura o programa de iniciação artística que acontece no CELS, também tem em bibliotecas públicas, casas de cultura. Tem uma experiência, né, de movimento junto com o Projeto Poronga, que reúne educadores de diversas partes do estado também, uma experiência bastante importante para compartilhar aqui com a gente. Uma feliz coincidência e um feliz encontro, mas essa vontade já existia anteriormente, de ter Vera Santana aqui em São Paulo. Vera é do Rio Grande do Norte, Vera é historiadora, é educadora, é gestora cultural, coordena uma organização em Natal chamada Terra Mar, que desenvolve um projeto super importante na periferia de Natal e promove também anualmente um encontro para discutir, sobretudo, a arte e educação, né, que chama Conexão Brasil. Felipe Camarão. Vera, bem-vinda. Estamos felizes com você aqui hoje. Né, uma pessoa muito importante também para o encontro de hoje é trazer o Eufra, que é para mim é um mestre da cultura popular, mas também é gestor cultural, né? É mestre de capoeira, é presidente do Centro Cineclubista de São Paulo, tem muitas histórias aí. Eufra vai ajudar a gente a conduzir um pouquinho aqui. Ele não deixou sentar primeiro? Não consigo ouvir a pronúncia. Tá bom.
Então, minha tarefa primeiro é convidar a Ruana. Ruana? Oi. Vamos lá? A plateia te espera. Já está todo mundo? Tá? Vocês estão conseguindo me ouvir? Bom, gente, primeiro eu queria saudar a iniciativa da Regional de São Paulo, do Gil, também da Funarte, que está, né, associada também a essa iniciativa da Representação Regional de São Paulo, que é do Tadeu de Souza, não é isso? E a gente gostaria muito de estar aí com vocês, mas infelizmente as condições técnicas aqui de início do ano, de a liberação de financeiro, né, a gente está ainda numa situação administrativa que não nos possibilitou estar aí com vocês hoje, essa noite. Mas estamos, na medida do possível, a tecnologia nos ajuda a participar dessa importante atividade que a Representação Regional de São Paulo está à frente, e a ideia de todas as últimas quartas-feiras, né, de todo mês, a gente ter momentos, rodas de conversa para debater grandes temas das políticas culturais no Brasil e essa relação com os movimentos sociais, com a cidade, com o Estado de São Paulo. Esse é um papel importante para que a gente possa seguir refletindo, né, sobre a nossa atuação, sobre as políticas, porque às vezes a gente na gestão pública, né, vai se contaminando do dia a dia, e esse espaço, esse momento da reflexão é um momento muito importante, inclusive da gente ter esse feedback, essa relação com os vários atores sociais que atuam no âmbito das políticas culturais, para que a gente possa ter, inclusive, as críticas, né, melhoramento das políticas a partir de quem recebe, de quem participa no seu dia a dia e é impactado pelas ações que o Ministério da Cultura proporciona, elabora e produz. Né? Nós, da Secretaria de Educação e Formação Artística e Cultural, que nós, do Ministério da Cultura, antes atuávamos na Secretaria de Políticas Culturais, que abrigou uma diretoria de educação e comunicação para a cultura, que foi, de certa forma, um embrião dessa ideia de pensar uma política estruturante no âmbito das políticas de cultura, dessa relação cultura e educação, e agregando aí também o grande debate da formação artística, do pensamento de como apoiar essas iniciativas formadoras, sejam elas escolas institucionalizadas, sejam elas iniciativas livres. Né? Então, o ministro Juca nos fez o convite para que nós enfrentássemos, então, esse desafio de criação e consolidação dessa nova secretaria, que é a CEFAC, a partir também de uma experiência que a gente já vinha realizando de aproximar com o Ministério da Educação as políticas de cultura e educação com 3 grandes programas que foram desenhados a partir do acordo de cooperação que foi assinado entre os ministros da Cultura e da Educação, que é o programa Mais Cultura nas Escolas, que hoje está em 5.000 escolas públicas, e o programa Mais Cultura nas Universidades, que são 28 universidades que tiveram apoio financeiro, fora todas as outras universidades que construíram nesse processo planos de cultura para suas instituições, e o Pronatec Cultura, que é a iniciativa de formação técnica e profissionalizante na área da economia da cultura, e que a gente vem desenvolvendo também em parceria com o MEC. Mas, a partir dessa experiência prática que a gente já tem em diálogo com o Ministério da Educação, nos surge o desafio de como estruturar, de fato, uma política de Estado que possa dar conta dessa integração entre as políticas públicas de cultura e educação, que demonstre o sentido de que uma política pública de cultura
ela só é efetiva, ela só é plena se nós entendermos que ela precisa estar ligada intimamente com a política de educação. Porque todas as políticas culturais e todos os desafios da política cultural, seja no âmbito dos direitos culturais, do acesso, da produção, do direito da população brasileira contribuir também para enriquecer a grandiosidade da produção cultural brasileira, passa de que a gente tenha, de fato, desde a primeira infância, o direito de produzir, conhecer, participar da cultura brasileira respeitado. E ele é também um direito também de educação, na medida em que a escola, o território, quer dizer, todos os agentes que partem do princípio de que a escola é um lugar de todos, é o espaço público e o equipamento público mais capilarizado do país. A gente brinca que se você for qualquer cidade, você tem uma igreja, uma escola, às vezes você nem tem um posto de saúde, um hospital, e uma agência, talvez, do Banco do Brasil, uma agência da Caixa Econômica Federal e uma agência do Correios. Então, nós não podemos ter uma política plena de cultura sem pensar nas escolas como um espaço privilegiado, né, para atuação, não só dos artistas, entendendo esse espaço como um espaço compromissado, de diálogo com o projeto político-pedagógico dessas escolas, mas também para o desenvolvimento cultural pleno do nosso projeto de país. Quer dizer, se a gente não tem uma escola pobre de diversidade, se a gente tem uma escola em que a experiência vivida, né, a possibilidade de ampliar o repertório cultural dessas crianças não é respeitado, porque cada criança, cada jovem tem a sua experiência cultural, da sua comunidade, da sua realidade, mas essa experiência, esse repertório, ele pode ser ampliado a partir da vivência e da presença da cultura na escola, em que esses diálogos culturais, em que essas possibilidades de envolvimento de outros atores, novos atores sociais que tenham compromisso com esse projeto da escola pública, um compromisso desse projeto com a educação de qualidade e que possam ser parceiros do projeto político-pedagógico dessas escolas. Então, se a gente pensa nessa perspectiva como uma perspectiva de base, ou seja, não é possível pensar uma política cultural brasileira sem pensar esse diálogo com a educação e de que maneira a política de cultura alimenta e ajuda a reforçar o programa e o projeto de educação integral, o pensamento sobre a escola pública, a formação dos estudantes, a formação plena, a garantia de que esse repertório cultural possa ser ampliado e que ele seja de fato rico em diversidade e todas as possibilidades que a cultura brasileira oferece, e de que isso impacta na qualidade da educação, na relação da escola com o território, na relação da escola com o bairro, com a cidade, com a experiência vivida. Esse é um fato e é uma questão crucial para que a gente possa ter uma educação de qualidade no país. O outro aspecto é de que o desenvolvimento cultural, as nossas políticas, quer dizer, quando a gente pensa em formação de público, quando a gente pensa em condições para produzir, em repertório para poder produzir, contribuir para a cultura brasileira e para o que vem de novo na música, no teatro, na dança, também é fundamental para a economia da cultura, também é fundamental que a sociedade brasileira tenha o seu repertório e a sua condição básica de formação garantida. Isso também fortalece a política de cultura, né? A gente entender isso como uma dinâmica que está presente nas duas políticas e que se isso não for respeitado, nós não temos uma política de educação de fato que respeite as condições
culturais e todos os processos culturais, nós não temos uma educação plena. E também nós não temos uma política de cultura e uma vivência cultural plena se a gente não tem essa relação com a educação e esse trabalho com a educação fundamentado desde o início, desde a primeira infância, a chegar nas universidades, em todos os espaços formais e não formais onde a educação acontece. Nós acreditamos que esse território ele é um território que precisa cada vez mais se misturar. Os centros culturais, os pontos de cultura, os equipamentos culturais, eles são espaços educativos e os espaços formais de educação são espaços culturais, de vivência e de experiência cultural. Então, é nesse sentido que nós estamos construindo a política em parceria com o Ministério da Educação. Nós estamos, nesse momento, trabalhando para, a partir das rodas de conversa que nós realizamos, do Mais Cultura nas Escolas, em que a gente foi em várias cidades, ouvindo as experiências dos artistas, das escolas, dos jovens e das crianças que participaram do programa, da mesma maneira no Seminário Nacional de Formação Artística e Cultural que nós realizamos aqui em Brasília, com diversas experiências do país, também com as universidades e com os institutos federais, um pouco a partir da crítica, das contribuições que vieram de quem atua e participa desses programas, como que a gente pode, nessa segunda fase, ampliar esses programas que já existem, qualificá-los e ir construindo um caminho para a construção de uma política de Estado. Nós entendemos que o grande desafio desse novo acordo de cooperação que será assinado entre o ministro Juca e o ministro Mercadante, ele tem o desafio de concretizar, e é esse trabalho que a gente tem feito no grupo de trabalho interministerial, de concretizar em metas os dois planos, o Plano Nacional de Cultura e o Plano Nacional de Educação, em que, em diversos momentos, o Plano Nacional de Cultura ele aponta desafios que são desafios da relação cultura e educação, e, em vários momentos também, nas suas estratégias e diretrizes, o Plano Nacional de Educação também aponta desafios que são culturais para a política de educação. Então, nós temos feito esse esforço de concretizar. Para dar um exemplo, quando o Plano Nacional de Cultura diz que é necessário garantir a realização e a prática cultural e artística nas escolas de educação básica, com a devida valorização dos professores de artes e dos demais professores, o Plano Nacional de Educação também diz que é importante, para ampliar e fortalecer a educação em tempo integral, o fortalecimento da relação da escola com os grupos culturais, com os equipamentos culturais. Como garantir, num compromisso de Estado, essas duas dimensões que estão nos dois planos? Então, o nosso desafio tem sido exatamente concretizar isso, através de compromissos entre os dois ministérios, para que a gente chegue no horizonte institucional que os dois planos apontam, em que lá há compromissos de se atingir metas, tanto na educação quanto na cultura, para que a gente possa, então, pactuar entre as duas esferas de Estado quais são os compromissos, então, que na relação cultura e educação os dois ministérios se comprometem a realizar, para que a gente possa dar esse salto de que a política que a gente vem desenvolvendo até hoje, que são avanços importantes, mas elas não podem ficar restritas a programas e ações governamentais. Nosso desafio é que essa relação ela esteja instituída como um direito e que todas as políticas que a gente vai construindo em parceria com o MEC, que elas possam ter continuidade e que elas não dependam de destinação orçamentária e que possa deixar de existir porque um ministro ou outro ministro não conversam bem, mas que a gente possa aproveitar os marcos legais dos planos para concretizar uma ação, uma política de Estado
que garanta esse direito. E esse desafio, para nós, tem um caráter estruturante, para que a gente possa, de fato, ter uma política pública que integre a cultura e a educação em todas as esferas administrativas, desde o município ao governo federal. E é isso que a gente tem trabalhado. E também pensar de que maneira que alguns temas que vêm chegando com força possam também ser fortalecidos nesse novo acordo, como é o tema da cultura e da infância, que tem chegado com muita força nos debates, nos seminários que a gente vem desenvolvendo. Tá? E trabalhar ainda mais essa dimensão da leitura e da relação entre as bibliotecas públicas e o espaço que a potência que a biblioteca pode ter como um espaço cultural e a formação de leitores no Brasil. E, recentemente, também nos dedicamos a trabalhar também essa questão do audiovisual com a obrigatoriedade da lei que nos permite a exibição de filmes brasileiros obrigatoriamente nas escolas públicas e como que a gente também ajuda e constrói junto com o MEC a regulamentação da implementação da lei, além da música, dos conteúdos afro-brasileiros e indígenas. Então, esse tem sido o repertório que está sendo trabalhado nesse novo acordo de cooperação. Por fim, eu acho importante destacar na nossa fala aqui a importância que, como prioridade dessa relação entre o MINC e o MEC, que nós temos dado à educação básica. Então, 2 temas aí aparecem com muita força, que é a base curricular comum, que está em debate, e como que a gente vai permanecer, porque tem ainda muito pano para manga, muita polêmica em torno do que é o conteúdo curricular obrigatório mínimo para todas as escolas brasileiras, como que nós façamos o bom debate da garantia da diversidade cultural brasileira, da importância desse conteúdo da arte, da diversidade, ser uma questão fundamental no processo educativo, quer dizer, é o processo curricular, dentro da sala de aula, no projeto político-pedagógico com as escolas, em diálogo com atividades extracurriculares, com o território, com a cidade, em diálogo com a educação em tempo integral. Então, nós acreditamos que só é possível construir de forma orgânica esse debate e essa ação para a educação básica se a gente entender a dimensão estratégica que tem o currículo, a relação dos professores em diálogo com o território, com a comunidade, com a educação em tempo integral, para que a gente possa fortalecer esse projeto. Nós estamos nessa batalha de integração entre todos os ministérios em torno da pauta da educação integral. Então, o Ministério da Cultura integra um comitê. Nós temos apoiado o movimento dos comitês territoriais de educação integral no Brasil inteiro e estamos envolvidos junto com o MDS, com o Ministério da Educação, para que essa pauta da educação em tempo integral, que nós entendemos que ela é estratégica e é nosso primeiro veio de atuação da cultura, e a gente entender a importância que a cultura joga nesse projeto de educação integral, de integrar a escola ao seu território, e como que nós, da cultura, podemos contribuir para esse projeto, a partir do momento que nós nos colocamos como agentes sociais, comprometidos com o projeto da escola pública, comprometidos com a cidade, com o bairro, em valorizar os mestres, os saberes culturais, em diálogo com os projetos políticos pedagógicos das escolas públicas brasileiras. Esse é um grande desafio, não é fácil, a escola é dura, a escola é difícil, mas é importante repensar esse lugar da escola e disputar esse espaço, e disputar esse lugar da escola. Porque se não for por aí, se a gente não entrar nesse debate,
nós não estamos, na nossa opinião, nós não estamos debatendo o centro, o principal espaço de formação, e que a gente precisa contribuir para que ele seja, de fato, digno e que ele possa ser, de fato, o espaço importante de formação da sociedade brasileira, em diálogo claro, reconhecendo, claro, a importância que os espaços não formais também têm na formação da cultura brasileira, na formação da sociedade brasileira, e que a gente precisa ir construindo, ir combatendo, e sempre nessa perspectiva de fortalecer esses diálogos, então nessa perspectiva que nós estamos caminhando. Queria agradecer e estamos aqui abertos para o diálogo. Ruana, obrigado pela excelente participação. Você deixou aqui um conjunto de reflexões que não cessa até amanhã de manhã. Então, abriu nosso janeiro com uma força especial, pautando os principais desafios, mas também os principais pontos fortes que vocês têm desenvolvido a partir da Cefac aí. A gente quer agradecer a parceria por esse encontro de hoje. Tem umas 40 pessoas aqui com uma qualidade ímpar. Não vou nem citar as pessoas que estão aqui nessa roda, porque, enfim, seria injusto com as outras que eu não citaria. Mas te agradecer por essa abertura, para a gente é bastante especial e importante. Vamos tocar a reflexão aqui, vamos registrar, depois mandar para você. É um grupo que, enfim, segue discutindo mensalmente, mas queremos te convidar para vir aqui em São Paulo para a gente discutir mais de perto todos os mecanismos, espaços, programas de forma técnica e política que vocês estão desenvolvendo aqui e entender esse grupo de pessoas como parceiras nesse processo aí de promoção de uma educação integral, não só de tempo integral, mas de formação de ser humano, né? de qualidade humana, que é o que a gente está batalhando nos últimos tempos. Muito obrigado. Vamos junto. Eu queria aqui mandar um beijo aí para todo mundo que vai continuar aí a mesa e o debate. A Vera Santana, a nossa parceirona, a gente já está aí rodando o Brasil e debatendo, e ela vai poder trazer aí mais, inclusive, essa reflexão sobre a educação integral e o debate todo em torno disso. Dar um beijo no Celso Rabete, entendeu? E o Eufra Modesto, que está aí na mesa. Acho que a Val, que não pôde estar. Está aqui também, está aqui. Também está aí. Então, dizer assim, somos parceiros, eu queria muito estar aí. Infelizmente, a situação aqui ainda... Janeiro é péssimo, entendeu? Porque o governo ainda está travado, entendeu? Mas eu queria me comprometer quero me comprometer com você, Gil, e a gente combinar uma data para eu estar aí com vocês e a gente poder continuar e aprofundar esse debate, tá bom? Obrigado, Ruana.